E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Azerbaijão, realizado na cidade de Baku. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais esse podcast. E, bom, né, Rubens? Baku não foi tudo isso que a gente esperava. Como diria o Carlos Del Valle, o boss de todos os boss, expectativa é tudo, principalmente na Fórmula 1. Criamos uma grande expectativa, principalmente pro Baku, mas em reflexo das duas últimas corridas, mas nos esquecemos da primeira corrida, né, Débora, que foi muito semelhante a essa. Vamos falar disso quando adentrarmos na corrida em si, mas agora chegou aquela hora da gente agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que estão participando do nosso financiamento contínuo e coletivo lá no Apoies. O link tá no post, então é só acessar a imagem lá no rodapé do post para você se tornar um apoiador do BP, tá mais próximo também do nosso projeto. E os nossos apoiadores são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Frone, Helena Lisboa, Cássio Machado. Bom, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores por estarem incentivando o nosso trabalho, por nos auxiliarem a manter esse projeto. Vocês são importantes pra gente e agora no mês de maio nós já vamos ter aplicado um dos nossos projetos por conta desse apoio. Então fica aí a expectativa pra vocês, porque logo vocês vão ver o que a gente tá aprontando. É importante pra gente esse auxílio, principalmente pra darmos continuidade a outros projetos, trazermos coisas novas aqui pro BP, tanto pro BPcast quanto pro site. Já falando do site, né, nossa última meta batida no mês de abril foi compra, né, da aquisição do template do tema profissional, que já foi feito, então já tá tudo pronto. Agora, nas primeiras semanas de maio já deve ser implementado no site, o que ele traz muitas ferramentas para todos os leitores. Então, um agradecimento aí de toda a comunidade do Boletim do Paddock, a todos os apoiadores que nos proporcionou isso agora no mês de abril. E vamos buscar novas metas aí para o mês de maio, que a gente já começa bem empolgado, porque essa semana vai ser uma semana com bastante movimento, que já no meio da semana tem o aniversário de morte do Ayrton Senna, então fiquem ligados que o Boletim do Paddock vai ter uma relembrança de tudo que já foi produzido no boletim referente ao Ayrton Senna. No final de semana teremos o Stock Car especial de 40 anos, a corrida aqui no Velocitar e no interior de São Paulo. Então já recomendo o pessoal ouvir o nosso especial de 40 anos, também tá linkado no post, e fiquem ligados aí que a cobertura vai ser bem bacana, vai ser bem interessante. Exatamente, não deixem de acompanhar todos os nossos canais, principalmente o Facebook e o nosso Twitter, também comentar com a gente pela hashtag Fórmula 1 no BP ou Stock Car no BP. Além de Fórmula 1 no BP e Stock Car no BP, nós temos a Fórmula E no BP, que é conduzida pela nossa queridíssima Cíntia Venâncio. E fiquem agora com o Pocket da Fórmula E, que vocês conferem agora. E aí, todo mundo do Boletim do Paddock, voltei aqui para comentar rapidinho com vocês sobre como foi o E-Prix de Paris. Finalmente a gente teve um encontro com os personagens mais aguardados da história, que era a chuva durante a corrida. A gente já tinha tido chuva em treinos e no quali e outras situações, e dessa vez ela durou um pouquinho durante o dia e causou uma confusão que eu vou contar para vocês. No treino livre 1, ele teve uma duração menor por causa das batidas do Sam Bird, mas o companheiro dele, o Robin Front, e o Lucas de Graça também bateram, e quem ficou com a melhor foi o André Lottery. No treino livre 2 não teve chuva, não teve muita confusão, foi um treino tranquilo, e quem liderou foi o Mitch Evans, que foi o vencedor da corrida passada. No quali também não teve chuva, e a Nissan conseguiu levar os dois carros para Super Pole. Tava tudo programado para uma das Nissan conseguir a pole position, mas quem ficou com a primeira posição foi o Pascal Wehrlein, que colocou aí uma água na cerveja da Nissan. E o Wehrlein foi o primeiro piloto até agora que conseguiu 2 pole positions. Até então, ao longo das 8 temporadas, ao longo das 8 etapas, ao longo das 8 etapas tinha sido um pole position diferente. E aí o Verlaine foi lá e conseguiu o segundo pole da temporada. Só que ele foi punido, né, e acabou perdendo. Tanto ele quanto o companheiro de equipe, o Jérôme D'Ambrosio, eles foram punidos pelo mesmo motivo. Foi uma infração técnica na calibragem dos pneus. E aí eles largaram lá do final do grid. Então, no final das contas,
etapas, quem herdou a primeira posição, né, a pole position, foi o Oliver Holland, e o segundo lugar ficou com o Buemi. Então, no fim das contas, a gente teve mais um pole diferente. O Robin Fernandez ficou em terceiro, o Felipe Massa em quarto lugar, um ótimo resultado do Felipe, e o Lucas de Grassi largou na nona posição. A corrida foi bem caótica por causa da chuva. Ela chegou durante a prova e causou muitos acidentes, muitas bandeiras amarelas e até um safety car no final da prova. Quem saiu vitorioso, o maior sobrevivente dessa confusão toda, foi o Robin Fernandez, que foi mais um vencedor diferente. Então, 9 etapas, 9 vencedores diferentes, só repetiu a equipe, a Virgin, porque o Sunbird já havia ganhado nessa temporada. O André Lottery ficou em segundo, mais um segundo lugar, e o Daniel Abt ficou em terceiro. O Lucas de Graça chegou em quarto e o Massa em nono colocado. O Robin Fernandez, ele ainda conseguiu a volta mais rápida, então ele ganhou, além dos 25 pontos, ganhou um ponto extra, e ele saiu de Paris como líder do campeonato, com 81 pontos. Então, o que a gente pode resumir essa temporada toda, na verdade, da Fórmula E com imprevisibilidade. O campeonato tá todo aberto ainda. A diferença de pontos entre o primeiro colocado agora, que é o Robin Fernandez, pro décimo é de 29 pontos. E é exatamente o número de pontos o número máximo de pontos que um piloto pode conseguir durante uma etapa. Porque além dos 25 da vitória, ele pode conseguir 3 pela pole position e mais um pela volta mais rápida. Ou seja, o campeonato tá aberto, né? Como eu falei no preview da corrida, eu não consigo apostar em ninguém. Se vocês apostam, boa sorte, me contem quem aposta de vocês, porque eu realmente não consigo. Então, tem muita água ainda pra acontecer. Faltam mais 5 etapas. A próxima é em Mônaco, dia 11 de maio. E espero vocês lá, ok? Só lembrando, a Tectita é a líder entre as equipes, ela tem 142 pontos e a Virgin tá em segundo. Gente, tem muita água pra rolar, muita coisa vai acontecer. Então, deixa aí nos comentários o que você achou e a gente vai fazer um podcast bem legal sobre esse Prix falando mais detalhes. Eu espero vocês todos lá. Valeu, beijo, obrigada, tchau. Bom, Débora, acho que Fórmula E o legal que foi o 8º vencedor diferente, algo que não tá acontecendo na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 tá tão empolgante como porque tá com uma certa tensão no ar, né? E eu acho que essa tensão poderia ter sido um pouquinho maior, que é algo que você relembrou durante a corrida, que foi ocasionado justamente por uma infelicidade no primeiro treino, né? Exatamente, a gente teve a adversidade de não ter o primeiro treino livre realizado. E pra mim ele foi um completo reflexo do que aconteceu na prova durante o domingo. Até porque os pilotos ficaram limitados, né, os pilotos e as equipes ficaram limitados com o tempo para poder fazer todos os seus testes, adquirir as estratégias e ter uma ideia de como ia conduzir a corrida apenas no segundo treino livre, sendo que o primeiro geralmente é utilizado para eles darem as voltas rápidas, que são as voltas de classificação, e no segundo a gente acaba tendo uns 40, 50 minutos de simulação de corrida. E por não termos esse primeiro treino livre por conta do carro do George Russell, que acabou se acidentando com uma tampa de bueiro, toda essa estrutura ficou enxuta, né, dentro do segundo treino livre e do terceiro treino livre. Então, a gente conseguiu perceber que eles estavam um pouco perdidos com o que fazer por conta da pista. Daí nós já vemos a importância que tem o primeiro treino livre, então rebate de frente com aquilo que muita gente fala de que os treinos de sexta deveriam acabar, que deveriam ser só sábado e domingo. Não é bem assim, a Fórmula 1 necessita ainda muito, até mesmo para a questão de jovens pilotos, não foi utilizado esse final de semana, em muitas etapas é utilizado para treino de jovens pilotos. Foi uma infelicidade para a Williams, é um prejuízo tremendo. Eu acho que o prejuízo não é tão financeiro, porque quando ocorre a culpa do promotor da corrida, se a gente se lembrar da Haas, do Grosjean, não me recordo agora, acho que foi 2017, ela chegou a pegar um bueiro também, teve um prejuízo, acho que foi de $150 mil, eles mandaram pro autódromo malaio pagar, até onde eu soube, aparentemente teve o pagamento, porque não houve um estardalhaço, então deve ter alguma tipo de compensação, a Williams deve ter uma compensação, mas acho que o prejuízo de tempo que eles estão sofrendo com isso é muito maior, porque eles têm que parar de desenvolver peças para fabricar peças
novas de reposição, sendo que não haveria essa necessidade se aquela tampa de bueiro estivesse bem fechada. Não apenas isso, né, Rubens? Até porque se fosse uma outra equipe que tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de estrutura, seria mais fácil de repor esse tipo de peça, né? O assoalho do carro. E a Williams não, a gente sabe que eles estão com o problema tanto de trazer peças novas quanto repor as antigas. E depois, mais pra frente na classificação, com o novo problema que o Robert Kubica acabou trazendo, né? Eles não sabiam se eles iam ter carro pra poder repor pra prova, né? Pra corrida mesmo. Então, eu acho que pra Williams o pior é essa situação. E a questão do tempo, os treinos livres, independente de qualquer adversidade que a gente tenha, que não seja uma tampa de bueiro, mas seja uma batida ou qualquer outra coisa, esse tempo ele continua correndo. Então eles não tem como travar a sessão e dar continuidade pra ela depois e fazer o uso da 1h30 que os 2 primeiros treinos livres têm. Se bateu ou aconteceu qualquer coisa, é um tempo que vai sendo perdido e fica difícil de você traçar suas estratégias para poder utilizar ele de uma melhor forma. Bom, então a Williams, além de ter perdido, ter todo esse prejuízo do carro do Russell, nos treinos demais tiveram essa questão. Depois dos treinos seguintes, correram tudo bem, tranquilo. Mas só colocando que essa questão de bueiro já é recorrente em circuitos de rua. Às vezes acontece uma ou outra grelha de escoamento de água também se soltar em circuitos, como foi nesse do Malai. Em Mônaco já aconteceu, então é algo que infelizmente o circuito de rua está propício a isso. Sim, eu acredito que algumas coisas acabam passando desapercebido, porém a tampa de bueiro acho que deveria ser uma das prioridades, principalmente para um circuito que, no caso do Grosjean, esse bueiro, né, ele estava localizado numa zebra. E nesse caso, estava no meio da pista. Então eu acredito que ali ele traria muito mais problemas, até porque em determinados pontos do circuito, os carros acabam raspando o assoalho e tendo maior contato com o chão. Então, eu acredito que isso deveria ter sido melhor verificado. E foi até como as pessoas falaram, né? A falta que o Charles Whiting faz, porque ele gostava de inspecionar essas coisas nos mínimos detalhes. É óbvio que, sendo uma pessoa, a gente tem a questão de falhar, porque são tantos detalhes que envolvem uma prova de Fórmula 1, principalmente, né? E então isso poderia passar, mas era um circuito que tinha mais de um bueiro. Tanto que eles tiveram que parar justamente a sessão não só para poder vedar esse, mas para poder checar os outros que poderiam trazer contato com os carros. Vamos pro treino classificatório, que já começa novamente com uma Williams no muro. Exatamente. A gente tava tendo desenvolvimento do Q1, aí o Robert Kubica acabou batendo na subida do castelo, né? Naquela curva bem fechada que tem. Aquilo ali aconteceu uma justificativa porque mudaram um pouco do ângulo da curva, então os pilotos acabaram perdendo a referência que tinham, né, da pista, os antigos. Mas no caso dele, do polonês, ele já não tinha referência porque ele nunca tinha corrido nesse circuito. Então ele mesmo tinha admitido que estava com um pouco de dificuldade para poder se encontrar dentro da pista. Bom, e ele acabou se encontrando no muro, que é ruim, como a gente está falando tanto da questão da Williams, tá enfrentando todas as dificuldades, a gente ainda tem a questão dele mesmo ter admitido que estava encontrando dificuldades na pista. Mas essa questão do ponto de referência, eu acho que eu percebi do acidente dele depois do Leclerc, mas acho que eu posso antecipar pelo dele, é que com a tirada daquele bico, daquele alongamento que tinha ali, que aumentava um pouco o início da curva, é que os pilotos, se eles errassem o tempo da freio fritasse, eles tinham que automaticamente seguir para aquele escape, né, a área de escape. Não tinha como eles tentar fazer a curva. Ali ficou bem limitado, porque se você perdia o ponto, o que você podia fazer era tentar desacelerar o carro e fazer o contorno, ou tentar jogar todo o carro pro lado da área de escape. Mas em alguns casos ali não era possível, porque justamente quando você perdia, você já tava de frente com a parede. Não, a questão é que quando você perdia o ponto da freada, você já tava começando a ter que começar a tangente a fazer a curva. E foi o acidente dele, eu acho que daí ele fechou demais, bateu a roda esquerda, né, no muro que antecede ali do Castelo do Bronze, e quebrou a roda, a suspensão, e se acachapou lá no muro. Ele não tinha esse ponto de referência, mas eu acho que essa questão de você já poder se errar
e já ver que dava para enfiar o carro ali para fazer a curva, acho que foi isso que foi o calcanhar de Aquiles tanto do Kubica quanto do Leclerc. Acho que a gente já pode até entrar no acidente do Leclerc, que aconteceria um pouquinho mais adiante. O dele aconteceu no Q2, mas o do Leclerc foi um pouco diferente, porque ele aí sim acabou perdendo o ponto de freada e o dele foi mais nítido ainda. E ele quis fazer a curva, ele quis perdi o ponto de freada, mas não vou perder a oportunidade de fazer a curva. Ele parecia que tava tentando acelerar pra poder tentar fugir, que foi uma coisa que o Vettel fez, né? Ele também perdeu o ponto de freado, foi algo que aconteceu antes do Leclerc bater. E a traseira do carro foi em direção ao muro, mas ele conseguiu dar uma consertada e puxar o carro pra não encostar. Exato, então eu acho que essa questão daquela curva de ter sido modificada pro Leclerc e até pro Vettel é cabível, mas eu acho que o do Kubica dá pra dar uma amenizada, porque é a primeira vez que ele tá na pista, a gente conhece as dificuldades que ele tem, as limitações que ele tem, apesar que eu acho que quando você tá no cockpit de um Fórmula 1, todas essas desculpas de limitações devem ser jogadas pro alto, porque você é um piloto de Fórmula 1, você tá no ápice. O carro dele também é todo modificado, pra ele. Você tá no ponto mais alto do automobilismo mundial. Bom, eu acho que tirando a Fórmula 1 como é o ponto mais alto do automobilismo universal, mas eu acho que no dia universal, que ainda a gente tem as corridas de bots em Tatooine, o que aconteceu ali com o Kubica, tem essa... A gente pode dar essa mãozinha falando pra ele, olha... Mãozinha importante, realmente. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que no caso dele a gente ainda tem vários motivos, mas o Leclerc não. O Leclerc, eu entendo que ele estava no Q2, ele tinha que buscar a volta para poder ir pro Q3, mas ele já tinha uma volta boa, que nem tanto que ele acabou indo pro Q3, mesmo com o acidente. Então eu acho que ele poderia ter sido, sim, até eu critiquei ele no Twitter falando isso, olha, eu teria deixado o carro ir pra área de escape, era melhor do que tentar consertar. Então, mas assim, aí uma resposta que eu recebi é essa mesmo. No sofá é fácil da gente falar, mas só que eu tava vendo isso, eu vi muito mais em outras corridas passadas o pessoal ir para a área de escape, até mesmo na corrida, do que no quali, que era uma coisa até comum em outras corridas. A gente tem o pessoal caindo para a área de escape, voltando. Então eu acho que o Leclerc, nesse ponto, ele foi culpado. Ele errou feio, errou rude, porque não foi algo assim que se espera de um piloto da Ferrari, né? Pra mim, um erro, só finalizar, um erro que custou a corrida dele. Na hora que a gente for falar da corrida, eu vou falar o porquê que eu digo isso. Então eu acho que o Leclerc, a estrela dele não brilhou tanto pro pessoal falar, vamos votar nele como o melhor piloto da corrida. Não foi. Pra mim foi o Bottas, por N motivos. O erro do Leclerc eu vejo diferente, até por conta da carga que ele estava trazendo do segundo e do terceiro treino livre. Ele liderou as duas sessões e na terceira ele estava com um bom resultado e foi por conta disso que várias pessoas acabaram elevando a expectativa de que ele fosse conseguir cravar a pole, né? Então, eu acredito que ali foi mais um problema dele com ele mesmo, que foi uma coisa que eu tinha falado até acho que no GP da Austrália. O problema no caso do Leclerc é por ele ser novo e ele tá buscando aprovação pra ele. Não é muito até para as pessoas que estão vendo, porque se não fosse o pessoal da Ferrari acreditar nele, eu acredito que ele nem teria esse assento. Então, eles jogaram as fichas nele e apostaram nele como um bom piloto. O problema é as próprias cobranças que ele tem. E o circuito de Baku, né, ele já tinha tido uma vitória na Fórmula 2. Foi no final de semana que o pai dele acabou... Foi na semana que o pai dele morreu, né? E aí ele correu e venceu. Então eu acredito que o circuito já trazia toda uma carga pra ele e ele tava constantemente se cobrando. Eu posso até fazer um paralelo com o Giovinazzi, porque ele acabou falando, né, que o circuito, por ele ter uma vitória já na GP2, né, 2 no caso, trazia pra ele uma confiança porque era um circuito que ele conhecia, ele tinha a vitória, mas colocando em condição de igualdade um carro de GP2 ou da Fórmula 2 para um de Fórmula 1 tem uma grande diferença. E a gente tem uma diversidade na Fórmula 1 muito maior, até por conta desse ano que os carros estão muito próximos um do outro, principalmente desse pelotão intermediário. E para ele sabia que ia ser um final de semana difícil para poder conseguir ganhar posições. Mas por toda essa atmosfera que o circuito trazia, era um lugar de confiança. E o Leclerc, ele ainda se cobra muito. O que a gente teve depois da classificação foi ele falando, eu sou um estúpido, eu sou burro por ter feito isso. E pra mim é uma fala de um menino, de um adolescente ainda,
que se culpa por causa de uma coisa que deu errado, mas a culpa ali era total dele, de toda a carga emocional que ele trouxe pra essa corrida. Eu entendo o que você falou, entendo tudo, entendo até o lado dele, mas eu acho que a gente tem que pôr que ele também, o fato dele se cobrar, dele ter toda essa carga, não atenua. Não atenua. Eu quero dizer que tem uma coisa a mais. Mas por ele também ser um piloto da Ferrari, a gente já vê um outro lado de cobrança. São erros principiantes que não deveriam acontecer com um piloto da Ferrari. Então a gente vê o Vettel errando, óbvio, vê. Mas os erros dele são diferentes. E o do Leclerc é mais de um menino jovem do que de um piloto experiente. Ele ainda tá adquirindo experiência. Bom, então fugindo já do Leclerc, vamos para a segunda item referente ao quali, que é as Haas, né, que surpreendentemente não estavam no Q3, algo que até o Sérgio Civelli lá no Boteco F1 fez um vídeo excelente explicando sobre o aquecimento dos pneus, dificuldade que a Haas estava tendo, né, no aquecimento dos pneus. Eu acho que isso começou a ficar bem claro nos treinos, mas só que ao chegar no treino classificatório, mostrou realmente o quanta dificuldade que eles estavam tendo, né? Sim, a Haas já sabia que ela ia enfrentar um problema com o aquecimento dos pneus. O circuito, a gente acabou mencionando no preview, que era um circuito difícil de aquecer os pneus, porque ele tinha tanto pontos que o sol estava, né, dominando o circuito, quanto os pontos que tem a sombra por conta dos prédios. Então isso acaba fazendo oscilar muito a temperatura dos pneus. Era um circuito difícil para você fazer esse aquecimento e também para poder manter a goma, né? Porque se você não atinge a temperatura necessária, essa goma acaba se degradando muito mais rápido. Foi uma das coisas que acabou acontecendo com o Vettel durante a corrida. E a Haas já sabia que ia passar por isso, e eu já vou emendar numa outra coisa, porque foi surpreendente a gente ver a Haas com esse problema, né? Mas parece que o circuito que a Haas se dá mal é ótimo para Racing Point. Exato, né? Porque o Sérgio Pérez conseguiu, apesar que foi muito mais Sérgio Pérez do que Lance Stroll, né? A gente teve o Stroll sim em momentos brilhantes ali da corrida, acho que não tem desmérito nenhum. Acho que o único momento foi a hora que ele deu no quali mesmo, ele teve um encontrozinho ali com o muro, mas a Racing Point, eu acho que tanto o Sérgio Pérez como o próprio carro casou bem, né, com esse circuito. Eu acho que os motores Mercedes, né, mostraram que se casaram bem, apesar que no preview eu cantei bastante a bola, que a Ferrari seria o destaque, mas você sabiamente falou que a Mercedes iria apresentar um bom desempenho. A Rafaela também apresentou essa questão e refletiu mesmo no que foi tanto do treino como da corrida. Mas aí a gente chega na pole, que foi muito engraçado e legal, porque a gente viu as duas Mercedes saindo juntos. Chegaram até a estacionar ali na saída dos boxes, então todos os carros passaram e de repente eles ficaram cantando a bola, que ia ter aquela questão de utilizar o vácuo, mas de repente você tinha, a gente tinha o Hamilton atrás do Bottas, né, o que indicava que o Bottas seria o cara que ia gerar todo o vácuo, né, e possibilitar ali do Hamilton ter uma vantagem que os demais não teriam. Mas no final a pole caiu pro Bottas, que também fez uma volta surpreendente, né, porque ele não, deixou púrpura ou nenhum dos setores, foram todos verdes, ou seja, melhor condição para ele, mas no conjunto foi a melhor volta. Ele deu uma volta surpreendente. O Hamilton acabou cometendo um pequeno erro, que foi o que ajudou ele a perder a diferença que era pro Bottas. O Hamilton estava numa volta voadora também, então a grande chance era de que essa pole fosse vir pro Hamilton. E quando eles fecharam a volta, a gente viu o Bottas na frente. Foi uma coisa surpreendente, porque ninguém tava dando nada pro Bottas. Eu até tinha apostado nele pra corrida, né? Mas pra classificação ainda tinha aquela dúvida. Não, e foi legal, porque o Bottas, como a gente vem comentando, ele tá num ótimo ano. E é legal que já começa o final de semana apagando o ano passado, né? Onde que ele teve aquele pneu furado, que foi frustrante. Ele teve a perda da vitória dramaticamente. Onde ele sairia, né, líder do campeonato, mas não foi possível. Mas nessa vez ele já conseguiu fazer tudo direitinho no sábado, e o que foi bem, assim, surpreendente, mas
eu acho que tá dentro do... Esperado para um piloto Mercedes, né? Na verdade, a gente torcia para que o Bottas em algum momento desafiasse o Hamilton, que não fosse um desafio entre equipes, né? Entre Mercedes e Ferrari, mas que a gente tivesse os dois pilotos trabalhando juntos dentro da equipe. E eu acho que isso está funcionando muito bem. Foi uma das coisas que o Hamilton tinha falado na corrida passada, que eles precisavam ter dois pilotos atuando para poder tirar ponto das outras equipes e, obviamente, se sobressair. Então, até o momento, eu vejo como o campeonato da Mercedes um dos melhores até agora. Pelo menos é um campeonato redondo, tá? As coisas estamos encaminhando para ter uma disputa entre esses dois pilotos. Mas já na sexta-feira a gente já ficou sabendo que tanto o Gasly como, né, Giovinazzi seriam penalizados no treino classificatório, após o término do treino classificatório, com 10 posições cada, em decorrência no caso do Gasly, foi uma penalização por uma atitude do piloto, e já no caso do Antonio Giovinazzi foi de mudança e troca de peças, né, que ocorreu no carro dele. Na verdade, do Gasly não foi uma perda de 10 posições, o Gasly ele já estava na condição de largar do pit lane, porque ele foi chamado para poder fazer a pesagem, mas ele decidiu seguir e fazer o pit stop, e depois ele queria voltar com o carro, mas aí já tinha passado, não pode, porque tem que ser pesado na condição que o carro tá, e ele já ia apresentar um carro com outro tipo de condição, então não poderia mais. A FIA acabou punindo ele por ele ter evitado a balança. E no caso do Antônio, eles fizeram a troca da unidade de controle eletrônico, porém foi a terceira do ano, enquanto o companheiro de equipe dele e a própria Ferrari tinha trocado na corrida anterior. A do Antônio eles preferiram trocar em Baku porque eles sabiam que era um circuito travado, mas que poderia ter algumas adversidades, né, como a entrada de um safety car ou alguma outra coisa. Então eles trouxeram essa atualização pro motor dele nessa corrida. E no caso dele era a perda de 10 posições. E era uma coisa que a Alfa Romeo queria evitar, porém não tinha como, porque a ideia era que seus dois pilotos se classificassem bem para que eles conseguissem, né, manter um ritmo bom. E depois a gente vai citar mais pra frente na corrida que os pilotos estavam extremamente próximos, então realmente tinha que ter rolado uma adversidade para alguém dali ter saído ganhando ou se dar melhor. O que é legal é que no último podcast, no preview, nós falamos que o Kimi Raikkonen havia comentado que eles precisavam se classificar melhor. E o que ocorreu? Os dois pilotos chegaram ao Q3. Foi algo bem legal. Então a gente vê as Alfa Romeo tinha uma grande perspectiva ali também da questão do Kimi Raikkonen estar no Q3. É um circuito que ele anda bem e andou. Mas hoje, antes da corrida, a gente recebeu uma triste notícia, que era do... Triste notícia, eu coloco porque a gente tem todo esse carinho com o Kimi, mas que era dele ter sido penalizado porque a asa dianteira dele estava com uma flexibilidade acima do que é aceita pelo regulamento. Teve que largar dos boxes, o que aí já jogou por água abaixo. A estrutura, né, que eles tinham pensado pro final de semana, pelo menos com o Raikkonen largando entre os 10, era a melhor oportunidade que a Alfa Romeo tinha, não em terminar entre os 10, mas poder tentar galgar posições para poder ficar melhor colocado. E com a largada dele do pit lane, a gente viu que ele acabou tendo um pouco mais de dificuldade para poder escalar o grid, até porque, agora eu posso falar, né, nos instantes finais da corrida, do 11º até o último, a diferença deles era mínima, tipo 2, 4 segundos, então tava todo mundo ali muito próximo, que geralmente acaba não ocorrendo, né, a gente vê uma distância um pouco maior, mas nessa corrida a gente via que tava tudo um bolo só. Então as paradas, né, se tivesse mais de uma, ou a entrada de um safety car, elas estavam sendo pensadas em pouca coisa, porque não era o que estava acontecendo com o pelotão da frente. No GP do Baku a gente sempre tem aquela perspectiva, né, de uma largada complicada, com vários enroscos. Ano passado a gente teve o saudoso Ocon trocando fiapos ali com o Pérez, o próprio Kimi Raikkonen também, né? Mas dessa vez não, dessa vez foram todos bem ali, salvo engano, acho que só o Kvyat que chegou a tocar
o Albon, não me recordo, foi uma das STR, chegou a tocar, mas nada de muito prejuízo, só um esbarrãozinho mesmo. Um beijo no muro, bem de leve. Selinho, praticamente. O que fez com que a gente já começasse a ter uma perspectiva de uma corrida sem safety car, né? A expectativa era de que um safety car rolasse justamente no momento da largada, porque por conta dessa aproximação, mas eu acho que aí foi um reflexo dos treinos livres. Eles tiveram uma largada mais conservadora por não saber como que ia ser o desenvolvimento dos pneus. Eles têm, obviamente, as informações que a Pirelli leva, né? Do tempo, mais ou menos, da janela de parada, para quem for tentar apenas uma parada. Mas eu acho que faltou dados ali e eles acabaram fazendo uma largada bem conservadora, todo mundo dividindo o espaço e respeitando o que dava. E no final das contas, não teve safety car e não aconteceu nada nesse começo de prova. E no ano passado, quando teve essa largada também, só depois da 30ª volta que a gente começou a ver o cenário da corrida mudar, porque teve a entrada do safety car, né? Além de não ter tido a entrada do safety car, não teve praticamente nenhuma colisão gigantesca, mas só que a gente teve um outro fator. Quando você disse da largada conservadora, o Hamilton e o Bottas falaram, né, no pós-release, que os dois foram cautelosos até demais na largada. Um pouco o Bottas falou nisso, na questão de quase ele ter perdido a posição. E o Hamilton, que não percebeu um Bottas cauteloso, foi cauteloso e acabou não ganhando a posição. O Bottas relembrou que ele foi cauteloso demais na China, até ele perdeu a posição. Não, ele não foi cauteloso, ele patinou na China, né? Então isso fez com que ele tivesse essa cautela aqui também, que ele percebeu que foi desnecessária. Mas assim, aquela largada das duas Mercedes fazendo a curva 1 e curva 2 juntas foi muito legal. Ali é aquele cenário que você fica imaginando se fosse qualquer outra pessoa do mundo, tipo Palmer, Maldonado, tinha sobrado fibra de carbono para todos os lados, devia estar chovendo fibra de carbono até agora em Baku. Aliás, fica aí, né, o pedido pro Marcos Ericsson retornar, né, ou Palmer, porque Baku não é o mesmo. A Fórmula 1 tá precisando de alguém desse estilo. O Ocon tá faltando o Ocon mas o também. Ocon ele tem que estar na mesma equipe do Pérez. Aí aposenta o Stroll. Que o Stroll hoje, estupidamente, não fez nada. Então, assim, estamos precisando de um maluco beleza na Fórmula 1. Falta um Maldonado, um Palmer, saudades Palmer. O Grosjean, ele tá perdendo um pouco nessa característica. Ele já Agora não é mais o mesmo piloto de antes. Agora então, ele só quebra. Só quebra. Eu acho que o carro desiste antes de bater. Ele não, eu vou me auto-quebrar a mim mesmo antes de ser obliterado em um dos muros. Mas, enquanto isso, ali teve um Leclerc, né, que veio costurando. Aí eu penso, mas o Rubens falou que ele não foi o melhor da corrida. Gente, fazer o que ele fez pra ali mim, ele é não obrigação. Foi o melhor porque ele perdeu posição na largada, né? Exato. Ele quase perdeu a posição pro Albon, que era o 11º. Não, ele caiu pra 11º. Foi pra 10º só? Ele caiu pra 10ª posição e depois teve que recuperar as posições que ele tinha perdido. Até que chegou uma hora, acho que era... Quando começou os pitstop, não. Quando foi lá pro... eu acho que quando começou os pitstop ele já tava em 8º, não. Isso mesmo, ele chegou, caiu pra 10º, né? Nisso a gente já tinha o Sainz já próximo ali, se eu não me engano, já tava em 8º, 7º, alguma coisa assim. Então, o Leclerc ele fez a lição de casa, que era recuperar as posições, mas acho que de dois pilotos que teve um destaque nessa corrida, nessa questão de buscar ultrapassagem, fazer ultrapassagens, e foram ultrapassagens assim que foram bacanas de se ver, de ter dentro do GP, principalmente onde que não houve jogar piloto no muro, ter toques, que foi o Gasly e o Kimi Raikkonen. Exatamente, o Raikkonen, por conta dele ter largado dos boxes, então ele tinha aquela questão da aproximação com os outros pilotos que estavam muito próximos à equipe, e aí ele começou a fazer essas ultrapassagens de pouquinho em pouquinho, mas ele foi crescendo, né, na corrida. Bom, o Gasly, ele tá se mostrando realmente que é o piloto, aquele piloto da Red Bull que se esperava. Eu comentei isso no GP da China, reitero agora que ele parece que se despertou, se encontrou dentro da equipe, se encontrou dentro do carro, então isso é bacana. É legal ter dois carros da Red Bull disputando. Infelizmente, ele abandonou a corrida. De novo, aquele problema de falta de potência do motor, né? Exato, que o motor Honda continua sendo o motor Honda, então não tem muito o que se fazer.
E é engraçado até a gente falar isso porque eles trouxeram uma atualização, né, pra essa corrida do motor. Então, eles sabiam que iam perder um motor, né, fazer uma troca até desnecessária, porque não tinha necessidade. Mas optaram por entregar mais potência e um motor melhor. No final das contas, o Gasly foi pego justamente pelo motor. Já o Verstappen, que se valorizou dentro da corrida com esse motor, com essa potência a mais, porque ele ficou bem próximo ali dos primeiros. Mas se eu já acredito também que é o fator Verstappen, né? É o fator Verstappen, mas só que assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, quando um evolui, outros evoluem juntos. Tudo bem, a Ferrari ela evoluiu nessa corrida, mas não evoluiu tudo aquilo que se prometeu. Então, a Honda tá conseguindo entregar, que pelo menos é prometido, e a gente só vê esse resultado pelas mãos do Verstappen. Apesar do Gasly ter conseguido entregar enquanto que o carro estava aguentando em pista. Bom, e agora, passando novamente aqui pelo BBcast pela segunda vez, e um agradecimento aí por ela, a nossa querida amiga Rafaela Oliveira, da Garota F1, mandou a sua opinião sobre como foi o GP de Baku. Fiquem agora com Rafaela Oliveira, do Garota F1. Olá, ouvintes do Boletim Paddock, aqui quem fala é a Rafaela, da Garota da F1. Convite do Rubens e da Débora, eu vim conversar com vocês sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão. Vale lembrar que na prévia eu comentei sobre a grande chance da Mercedes ganhar mais uma vez, caso a Ferrari não se ajeitasse com o carro, e foi exatamente o que aconteceu. É a quarta dobradinha em 4 corridas e a Mercedes não se sente ameaçada. A Ferrari chegou a dar o ar das graças nos treinos livres, tinha a grande possibilidade do Charles Leclerc ter levado aquela pole position, se não fosse o erro dele no Q2, mas não aconteceu. Bottas fez um excelente final de semana, conquistou a pole, conquistou a corrida, Hamilton em segundo, chegou a ameaçar ali, mas não conseguiu a ultrapassagem. Mas falando propriamente do circuito de Baku, eu conversei com a Débora em paralelo e nós estávamos discutindo sobre essa expectativa que o fã criou com o circuito, né? Baku sempre trouxe algo diferente, muito emocionante, safety car, batidas, mas dessa vez não foi assim, foi uma corrida bem morna, bem parada, teve suas disputas, teve as ultrapassagens, corridas de recuperação do Gasly e do Leclerc mesmo, mas não foi o que estávamos esperando, foi meio decepcionante. Por ser um circuito de rua, como Mônaco, quando não acontece nada de extraordinário, como a entrada de um safety car. E além disso, a gente também pôde ver a McLaren pontuando, a dupla da McLaren, os dois pontuaram, né? Carlos Sainz e o Lando Norris, um seguidinho do outro, à frente deles o Sérgio Pérez, que parece que tem um grande encanto por esse circuito, porque o Sérgio Pérez sempre se dá muito bem nas ruas de Baku. Também tivemos o acidente com o Ricardo e o Kvyat, que custou, né, 3 posições pro Ricardo no Grande Prêmio da Espanha. O Ricardo ainda tá tentando se achar ali na Renault, eu não sei exatamente como tava, adrenalina na cabeça, só pensou, errei, vou dar a ré aqui, e acabou se chocando com o Kvyat, teve que abandonar a prova, a Renault não fez um final de semana muito bom, e agora fica à espera do Grande Prêmio da Espanha, que possa acontecer alguma coisa de extraordinário e alguém tentar ameaçar a Mercedes, mas não me parece algo assim visível, que haja uma reação grande da Ferrari em relação à Mercedes já para a próxima corrida, e tá perdendo tempo, acredito que o Mundial de Construtores vai vir cedo, se continuar da maneira que tá, e não só em questão de melhoria de carro, né, melhorar a estratégia, tá faltando muita estratégia pra Ferrari. Entendi o que eles quiseram fazer com o Leclerc naquele momento, grandes possibilidades do safety car, pô, vamos deixar ali o garoto lá na frente, mas depois de um tempo que você viu que não tá entrando, que você tá perdendo tempo, que de terceiro o piloto já tá indo pra quarta, do nada tá indo pra quinta, chama pros boxes, né, aquilo não sabemos se dura o pneu e tudo mais. É óbvio que as pessoas que estão lá têm mais dados que a gente, mas deu pra perceber que existia um grande erro da Ferrari ali com a estratégia, segunda vez que erram com o Leclerc. O Vettel bem apagado, fez ali o básico, se manteve na terceira posição, que era o que o carro podia naquele momento, e esperar ver se eles dão assim a luz e consigam resgatar o carro que eles estavam usando, porque nem alcançar a Mercedes eles não estão nem no páreo ali, não é estar melhor que a Mercedes, eles não estão nem em tom de igualdade, a Mercedes está devorando, e deu para perceber agora, acredito que o Hamilton tomou consciência que o Vettel não é mais o
o grande rival dele nessa temporada. É o companheiro da equipe dele, Valtteri Bottas, veio com muito sangue nos olhos nessa temporada. Vamos ver o que acontece na Espanha, mas eu já posso até apostar que vai ser mais uma dobradinha para Mercedes. Obrigado, pessoal, aí pelo convite, ouvintes, por estar prestigiando sempre a gente aí. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, eu sou Garota F1, e no Instagram, no Twitter, no Facebook e também pelo site garotodf1.com.br. Até a próxima! Bom, seguindo na corrida, a gente esperou o safety car, teve o safety car, mas foi o safety car virtual. Não adianta de nada, só reduz 40% da velocidade, não aproxima quase ninguém. E forçou os pilotos a fazer uma coisa durante o safety car virtual, que era a busca do aquecimento dos pneus. Que tá mais difícil, né? E num circuito travado até mesmo, você via alguns momentos eles fazendo isso e, tipo, dava uma sambadinha e já tinha que frear pra fazer a curva. O Verstappen mesmo, ele quase perdeu o carro na hora da relargada desse virtual safety car. Naquela retinha oposta ali, o Vettel já tinha feito o aquecimento, deu uma estilingada, o Verstappen vinha fazendo isso, e na hora que ele tava nessa aceleração novamente da curva, foi quando apareceu no painel ali, corrida retomada, né? E daí ele acelerou demais e quase perdeu o carro. Mas o Virtual Safety Car foi ocasionado pelo Gasly, pela saída do Gasly. Até foi muito engraçado, porque o Gasly acabou de sair. A equipe chama o Verstappen no rádio e fala: nossa, você está tendo um bom trabalho, parabéns. Aí o Verstappen pergunta: mas pra que é o Safety Car virtual? O Gasly parou. Tipo, legal, tá fazendo excelente trabalho aí, boa. Mas o segundo parou. Eu acho que foi tipo assim, vou reconfortar o Verstappen antes que o carro quebre, porque daí na hora que quebrar ele não entra dando uma de Kylo Ren dentro dos boxes da Red Bull. Bom, foi desnecessário porque o carro foi pro recuo, mas só que assim, eu acho que foi desnecessário porque é uma coisa que a gente tava discutindo durante o final de semana, que era os fiscais de prova são lentos no timing para resolver as coisas. Eles não têm a mesma agilidade que em outras provas de rua, como Mônaco ou Singapura, quando tem alguma adversidade. A gente estava até discutindo o porquê das vezes não trazer esse tipo de pessoa que já está habituada a um circuito de rua, fazer principalmente o circuito de Baku. Porque até nos treinos livres, né, eles demoraram para poder chegar perto do carro ou pegar o extintor e ir lá apagar o fogo do freio. Eles pareciam que estavam ali mais na condição de fã, tipo, iludido com o carro e com o sistema e com as coisas que estavam acontecendo, e não tinham reação alguma. Tanto que o Gasly, quando ele parou, ele foi fazer todo aquele procedimento que tem de desligar o carro, né? A gente sabe que tem uma luz que tem que ser apagada para você poder colocar a mão no carro, mas os fiscais esperaram o carro parar e ficaram olhando: agora a gente entra, o que a gente faz? Larga o carro aí. E precisava... Não, um deles pegou o volante do Gasly e ficou levantando. Não, ficou olhando assim, tipo, nossa, que legal. Deslumbrado com o que tava acontecendo. É por isso que eu falei que foi desnecessário, não desnecessário na circunstância de segurança, mas era mais para entrar nessa questão de falar dos fiscais, né, dessa certa dificuldade que eles tinham de ir providenciar essas coisas, de tomarem atitude. E pior que não é a primeira vez que a gente vê isso em Baku. Todas as outras 3 provas que a gente teve também tinha esse problema deles não estarem habituados fazendo aquilo. Na primeira prova eu posso afirmar, porque eu me recordo, que os fiscais, eles eram fiscais tanto da cidade que estavam em treinamento para a realização da prova, como também do GP da Áustria, porque como a Áustria era o país mais próximo ali do Azerbaijão, eles tinham mais fácil deslocamento, e como o GP da Áustria ele tem toda uma questão de... eles primam pela segurança, pela eficiência, tudo. Se eu não me engano, também tinham pessoas do GP da Hungria, que a Hungria é um circuito travado, é um circuito que a gente até fala que é um tipo Mônaco, né? Porque é bem parecido com um circuito de rua. Então, eles tinham esse know-how já, mas dessa vez a gente teve o lance do caminhão, né? Que a gente não comentou lá quando falou do treino livre, do caminhão que bateu na Marquise. Na passarela. O muque, né, do caminhão bateu na passarela, derramou óleo no carro do Russell. Na Fórmula 2 mesmo, né? A gente teve vários momentos ali que o carro rodava, que acontecia alguma coisa, demorava para se tomar uma atitude, para
de tomar uma providência. Então... Agora não me recordo se foi no terceiro treino livre, posso estar enganado, mas teve um momento de... essas bandeiras amarelas momentâneas quando o piloto acaba utilizando a área de escape. E no GP do Brasil do ano passado a gente percebeu o treinamento deles, né? O time da sinalização, ela precisa ser feita assim que ocorre o incidente. Então eles têm que ter um reflexo muito rápido, né? Justamente pra... aconteceu, o carro rodou, a gente tem que sinalizar. Porque temos a ideia de que quem tá atrás está atrás mesmo. E a diferença entre eles não é muito grande. Então a gente precisa alertar pra pessoa que tá vindo atrás que tem um carro que vai retornar pra pista. E em alguns momentos... que tinha isso, mostrava, né, o lugar da onde tinha tido a parte que os pilotos rodaram, e não tinha bandeira amarela sinalizando, não tinha gente agitando pra poder avisar. Tanto que, então, nós tínhamos esse delay em Baku, em alguns momentos no aplicativo só dava aquela piscada rápida de bandeira amarela, porque quando a bandeira amarela era sinalizada, ela já tinha acabado. Eu acho que o povo do Azerbaijão deve sofrer um pouco de daltonismo. Acho que o cara virava assim, pega a bandeira amarela. Ele olhava assim, todas eram cinzas. Aí ficava aquele dando. Qual. Enfim, como diria o estagiário da Fórmula 1, eu tenho um grave problema com daltonismo. Não que eu seja um, mas eu gosto muito das pessoas daltônicas. Um abraço ao Valese. Uma coisa que não é desnecessária, mas só que brasileiros, paulistanos e Daniel Ricciardo não sabem usar é retrovisor. Infelizmente, acho que a falta de costume de engatar ré tá se tornando mesmo com falta de costume de utilizar retrovisor na Fórmula 1. Porque o Daniel Ricciardo simplesmente... A gente viu, né? Assim, de repente o carro do Daniel Ricciardo e do Kvyat fora. Teve o retorno dos dois pra pista. Aí depois só de uns 2 ou 3 replays deles terem perdido o ponto. Ter perdido o ponto, é que a gente foi ter o replay da engatada de ré que o Ricardo deu. Parecia muito aquelas engatadas de ré de quando você mora no condomínio, o cara tá parando muito na sua vaga, e você, opa! Desculpa aí, amigão. Porque foi, assim, você tá assistindo e de repente do nada você vê aquela rena amarela. Ele parecia... A gente tinha visto que o carro do Gasly tava danificado e demorou pra poder mostrar a imagem do porquê. Porque quando mostrou que os dois passaram o ponto de freada, ninguém tinha tocado em ninguém. Então a gente tinha achado que eles tinham se tocado, mas na verdade não. E aí foi parado que o Ricardo deu essa ré e bateu no Gasly. E depois ele falou que ele não viu que o Gasly estava atrás dele. E ele também imaginava que só ele tinha perdido o ponto e o Gasly não. E pra mim isso me lembrou uma coisa de kart, apesar de eu não correr. Que foi uma coisa que o Ricardo Banniman e o Rafael Soloni falaram. Que quando você tem alguém na sua frente, você tá tendo aquela tocada, né? E a pessoa da frente erra. Às vezes você erra porque essa pessoa que tava na sua frente errou. Porque ela era o teu ponto de referência. Então você acaba... Então, essa circunstância dos dois acabou me lembrando muito isso do kart. É engraçado, porque isso justifica porque eu erro tanto, porque eu tô sempre em último, então acontece de eu errar tanto, porque os demais da frente erram também. Explicado, hein? Por isso que eu não corro. Bom, voltando a Baku. Como eu disse, foi muito estranha essa batida dos dois, porque... Batida não, essa obliterada que o Torpedo Man tomou do Ricardo. Não foi o contrário, olha aí. Estamos crescendo, né? Cada corrida uma evolução. O cara vai ser pai, né? Ele decide parar de fazer besteira. E fica 2 segundos mais lento. Tá quase entrando no 107% de eliminação, né? Mas é porque o Albon fez uma corrida excelente. Esse final de semana do Albon foi, olha... irretocável, comparado com o que o Kvyat fez. O Ricardo e o Kvyat, infelizmente, os dois abandonaram. Assim, não que mude muita coisa pro Ricardo, porque as Renaults estavam totalmente apagadas esse final de semana. Perdidas, né? Completamente perdidas no próprio carro, no próprio desenvolvimento. O carro da Renault não ia pra lugar nenhum. Só foi pros boxes, né? Porque é triste, porque é uma coisa que é tanto comentário nos treinos e na corrida. E algo que, pra quem se relembra do BBcast pré-temporada, a gente falou, olha, as Renaults tem vários setups, eles conseguem, é um carro que tem vamos pôr assim, uma facilidade de se adaptar muito bem a novas configurações. Ele foi construído justamente para poder ser adaptável a circuitos diferentes. Nesse começo de ano a gente tem exatamente circuitos bem adversos e em nenhum deles eles mostraram todo esse potencial ou
toda essa propaganda que eles fizeram na própria pré-temporada, né? Alguém esqueceu em Barcelona o pendrive com setups. Provavelmente na próxima corrida ele vai ser pego no achados e perdidos da administração do autódromo. Pode ser que lá eles melhorem, que já conhecem a pista. Mas até então, Ferrari deveria estar bem em Barcelona, não é mesmo? Já que trouxe várias atualizações. Mas assim, uma coisa eu vou ser franco. O Vettel fez uma excelente corrida. Porque ele mesmo falou no pós-release. Olha, eu danifiquei meus pneus no começo buscando aquecimento. Que era algo que a Ferrari sabia que ia sofrer. Principalmente no composto super macio. Então, o Vettel, ele danificou os pneus, ele assumiu, ele buscou se manter numa velocidade constante, ele não conseguiu, nem tanto que quando ele foi pro macio... O carro se adaptou muito melhor. Muito bem, e ele começou a virar muito bem, ele se aproximou das Mercedes, se aproximou a chegar a ficar entre 2 segundos e 1,5 segundos, mas não possibilitou a abertura da asa móvel, mas que para ele se satisfez. O Vettel é fácil saber quando ele gostou da corrida, quando ele fala que se divertiu. Quando ele falou que se divertiu, você sabe, esse cara, ele fez a corrida dentro do que era possível. E terceiro lugar foi um terceiro lugar honroso pra ele. Foi um terceiro lugar honroso. A gente tinha até discutido, acho que na quinta ou na sexta-feira, a respeito do carro da Ferrari, porque eles estão com um problema da parte frontal do carro ser muito solta. Quanto à parte traseira, eles tinham colocado essas atualizações para essa prova justamente para poder consertar, né, alguns pontos que ficaram fora do carro. Na época que a gente fez o review dos carros, né, na pré-temporada, a gente falou um pouco sobre como o carro da Ferrari parecia ser um carro muito bem desenhado, né? Com uma frente e uma traseira bem fluida. E é justamente nisso que eles estão tendo dificuldade. De encontrar, de fazer com que o ar trabalhe a favor do carro e não contra, que é o que está acontecendo no caso deles, né? A gente tinha até discutido um pouco sobre o carro da McLaren, da traseira ser uma traseira mais bem nascida e ter o problema da parte frontal. E é o que a Ferrari tá passando, né? E já aproveitando o engate pra McLaren, que final de semana, né? Eu acho que até o presente momento os bombeiros informam que lá em São Luís, o Will Mesquita continua correndo pelas ruas de São Luís soltando fogos de artifício, porque há 20 corridas, há 364 dias, a McLaren não colocava 2 carros no top 10. Não minto que eu, se pudesse, estaria comemorando junto com o Will Mesquita, mas esse feito foi legal porque havia uma preocupação muito grande com os motores Renault que equipam os carros da McLaren. Tem o mesmo desenvolvimento da equipe, né, da própria Renault, que tá tendo esse problema. Mas assim, tanto a Renault, equipe mãe, como a McLaren não sofreram esse final de semana com nenhum prejuízo de motor, nenhuma falha. Então, tudo bem, a gente tem o Azerbaijão que tá um pouquinho mais frio, tudo, mas por ser um traçado de rua, questão de refrigeração, o carro sofre, tem N motivos, mas o carro eu acho que foi bem até demais. Eu acho que a gente conseguiria ali nessa corrida colocar os carros numa posição melhor. O que eu achei interessante a respeito da McLaren foi o que o Pérez falou, porque quando eles foram para essa corrida, eles sabiam que o desafio deles era a McLaren, então a ideia era conquistar as posições da McLaren. Eles sabiam que não tinham chance de disputar com o pessoal da frente. Mas a McLaren, eles queriam ter uma ideia de se era possível bater de igual para igual nessa corrida. Tanto que as McLaren acabaram entre as Racing Point. O Pérez, eu posso falar, ele é... Baku vai se tornar aquele circuito com sempre tem um piloto, né, que se destaca, que é a cara daquele piloto. Acho que o Sérgio Pérez, se ele tivesse a oportunidade de ter um carro melhor, acho que ele conseguiria ter tido pódio em todas, se não fosse também alguns incidentes. Relembrando o que a Rafaela falou no áudio dela aqui pra gente. Exato. Mas era pra ter conseguido o 6º, 7º lugar ali tranquilo. O Lando Norris fez 2 pitstops. Eu acho que ele foi o único que fugiu da caixinha ali entre os à frente, né? Porque ele fez o pitstop. O Leclerc, eu acho que entre os 10 primeiros, só ele e o Leclerc que fizeram um pitstop a mais das demais. Pessoal reclama que não tem emoção. Eu não sei como é que alguém fala que não tem emoção e você vê a aproximação do Vettel pro Hamilton, porque teve. Não foi aquela coisa do tipo, vamos conseguir ultrapassar em 3 voltas. Mas foi legal, porque foi o que eu falei, o Vettel teve uma tremenda uma corrida. Eu acho que deu pra mostrar que ele sim continuou sendo aquele piloto excepcional, porque ele conseguiu entregar aquilo que o carro da Ferrari podia entregar nesse circuito, mas
os carros da Mercedes próximos, ali foi muito bacana, foi excepcional, assim, para uma corrida, para uma era Mercedes, onde que a gente não tinha tantas vezes dois carros da Mercedes tão próximos disputando posições. O que eu achei legal foi a disputa entre os dois pilotos da equipe, porque foi uma disputa limpa. O Hamilton tentou chegar e conseguir a primeira posição. Se eu não me engano, teve um rádio para ele falando que seria possível ele chegar no Bottas e lutar pela vitória. Então eles tinham deixado aberto para que o Hamilton tentasse fazer isso. Mas o Bottas foi brilhante porque ele usou o retardatário, né, a favor dele, para poder abrir a asa móvel, que foi um destaque dessa corrida. Eu acredito que por conta dela a gente teve as ultrapassagens que teve, porque ela dava essa potência a mais para os carros conseguirem chegar e fazerem a ultrapassagem livre. E o Bottas fez essa utilização, conseguiu se defender do Hamilton. Mas para mim, a tensão das duas últimas voltas foi a pior, porque eu queria que o Bottas vencesse por conta da corrida do ano passado. E para a disputa do campeonato continuar mais aflorada, principalmente entre os dois. Então, aquela coisa do Hamilton chegar, eu não queria que o Hamilton chegasse e tivesse a possibilidade de passar. Eu queria que o Bottas cruzasse a linha de chegada. E foi incrível essas duas últimas voltas. Teste para cardíaco, né? Para quem admira a Mercedes. No final das contas, ele cruzou e obteve, né? Chegou à marca de 87 pontos. Não, e antes de tudo, acho que o que é legal levantar 2 pontos, que foi... Primeiro, o Bottas tentou, né? Tentava permanecer com a volta mais rápida. Foi chamado no rádio, avisaram para ele e falaram: olha, não adianta você tentar a volta mais rápida, porque tem pilotos atrás de você em condições de entrar no box, trocar pneu, voltar na mesma posição e fazer a volta mais rápida. Lembrando que o Gasly fez na última corrida. Quem fez isso? Leclerc. Mas aí que tá, eu fico na dúvida. Às vezes a Mercedes não fala isso para não distanciar um piloto muito do outro do campeonato. Eu acho que não, mas eu tô colocando só porque eu vi essa teoria. Eu quero que os ouvintes tenham essa pulga atrás da orelha e debatam sobre isso. E a questão de realmente ter o risco do piloto buscar demais, excessivamente, a volta mais rápida e acabar pintando um dos muros de cinza. Outra questão foi, ele mesmo sem buscar a volta mais rápida, como você disse, usou sabiamente o DRS. Quando o Hamilton também utilizar, pegou o vácuo do Russell ali, acho que foi na penúltima volta, na volta 50, conseguiu a volta mais rápida, mas na volta 49, na verdade, porque a 50 foi a que o Leclerc conseguiu distanciar do Hamilton. Então, assim, o Bottas, ele foi excepcional nessa corrida. Para mim, ele foi realmente destaque da corrida pela pole e por tudo, por ter conseguido segurar o Hamilton, tanto nas duas primeiras curvas que ele fez e depois na segunda reta ali, como depois ele ter conseguido segurar no final e saber trabalhar essa questão da volta rápida, de segurar o ego, né, de buscar a volta rápida, de usar o retardatário para também pegar um vácuo, utilizar a asa móvel. Então eu acho que assim, Bottas, ele merece e muito permanecer, não na liderança, mas na disputa pelo campeonato, que vença o melhor, mas que esse vença o melhor possa ocorrer, quem sabe, entre os 3 pilotos, com o Vettel entrando e nossa, o Vettel com esse terceiro lugar, ele acabou ultrapassando o Max Verstappen, né, no campeonato, retomou a terceira posição. E, desculpem os haters, mas o Vettel, ele pode sim chegar a disputar o campeonato. Passou somente 1/5, né, do campeonato, então a gente ainda tem muita coisa para passar, mas eu acredito aí que o campeonato tenha tudo para se desenhar um campeonato disputadíssimo, principalmente entre Bottas, Hamilton, Vettel, Leclerc, e esses 4 disputando posições, ganha-ganha ali durante o campeonato. Eu concordo com uma coisa que a Rafaela falou, e faltava pro Hamilton ter um piloto que desafiasse ele dentro da equipe. Então, para mim, essa disputa entre os dois, ela é bem sadia, porque acaba sendo motivacional pros dois pilotos conseguirem obter o melhor, até para eles poderem levar vantagem na corrida, né? Porque se você tá na frente, né, dependendo da situação, a prioridade é sua. Então, eu acho interessante ver isso. Das versões do Bottas que a gente conhece, essa pra mim tá sendo a melhor versão que ele tá tendo, de mostrar esse potencial dele. Eu não gostei de algumas coisas que eu vi no Twitter, que algumas pessoas estavam torcendo, né, para que Bottas e Hamilton acabassem batendo, né, e a vitória fosse pro Vettel, mas aí eu já não acho que ia ser uma vitória sadia para nenhum dos lados, até por conta do campeonato,
sim, ficaria um campeonato mais disputado. Óbvio, o Vettel ia ganhar 25 pontos. Mas eu acho que por toda a construção da corrida, eles não mereciam essa vitória, assim, né? O Vettel não merecia essa vitória numa condição dos dois pilotos baterem, e o Leclerc, por conta do erro dele durante a classificação e tudo que aconteceu, eu também não acredito que seria a melhor opção pra ele chegar num pódio, tipo, as coisas deu errado, mas eu tive a recompensa de estar ali. Então, eu fiquei feliz com essa disputa entre os dois carros da Mercedes. A gente teve até aquela imagem, né, do Toto Wolff com o dedinho perto do rádio pra poder... Óbvio, aquilo ali tá sendo filmado, tá sendo ensaiado, né? Ele tem que mostrar todo esse marketing de lidar com os dois pilotos. Mas ali ele ia deixar os dois se resolver. Eu acho, sinceramente, que ele pegou uma notinha de 50 euros, olhou assim pro cameraman, chacoalhou a notinha assim, foi mostrando o dedo, tipo, olha, filma eu levando esse dedo. Porque, tipo, ele é um showman, ele é um dos melhores, não vou discutir, não tô falando de forma pejorativa, eu gosto, eu acho legal, mas pra quem conhece a personalidade do Toto, ele sabe a hora de fazer alguma coisa, de fazer um movimento, porque tava o CEO da Mercedes ali do lado, não sei, porque ficou confusa a identificação daquele senhorzinho, porque em primeiro momento eles falaram que era o Johnny Herbert, e eu fiquei assim, falando, mano, o Johnny Herbert não é esse, porque eu lembro, só se ele se envelheceu muito depois que ele caiu do patinete lá, acho que foi em Silverstone. Bom, eu vou colocar o texto do Valese, que o Valese conta sobre o Johnny Herbert no post do episódio, vocês leiam porque vale a pena, mas esse lance do Toto foi legal, foi bacana. Mas na minha cabeça ainda fica que ele pegou, olhou pro cameraman e falou assim, ó. A gente tocou no assunto do ponto extra, que foi buscado pelo Valtteri Bottas, conquistado pelo Leclerc, que o Leclerc, até que enfim a Ferrari fez isso no GP passado, eu falei que ele dava. Era possível. E com o carro que tinha, era mais do que possível. O carro que eles têm, eu acho que falta essa confiança na Ferrari de ousar algumas vezes. Então o Leclerc fez a volta mais rápida, foi legal. Aí eu acho que é legal uma recompensa pro esforço dele dentro de... Então foi bacana ter caído, foi bacana o Leclerc ter conquistado, mas o ponto extra, que era uma coisa que eu levantei na pré-temporada, que eu defendia que fosse para todos, porque eu acho que o pessoal lá do 10º para trás, que ele não importa a posição que você chega, você já tá sem ponto. Eles poderiam fazer aquelas entradas malucas no pit stop, mas tem toda a questão de segurança, né, que a gente discutiu naquela ocasião. O ponto extra é o que tá definindo o campeonato agora. Exatamente. O Bottas, ele tem 87 pontos, um a mais apenas que o Hamilton, e essa diferença tá atrelada ao primeiro GP, que ele fez a volta mais rápida e foi o primeiro piloto a conquistar 26 pontos. Então, o ponto extra tá definindo o campeonato. Vamos ver como vai ser nas próximas corridas. Eu acho que as equipes ainda estão trabalhando muito nessa questão de estudar se o piloto pegar o pneu mais novo, se ele consegue ultrapassar, se ele perder posição. Então, eu acho que isso a gente vai começar a ver muito mais depois de Mônaco. Eu acho que em Barcelona pode ser que um ou outro tente uma ousadia mais, mas eu acredito que só depois de Mônaco ali que a gente vai ver mais de um piloto tentando fazer esse pit stop, porque vamos supor, um piloto que estivesse à frente do Leclerc, que vê ele parando, ou vendo a Ferrari se preparar para ele entrar, poderia tentar também. Então tem ali o Verstappen poderia ter tentado entrar junto, sabe? Ousa, fala, o Leclerc vai entrar, Verstappen vem, que os dois entram juntos, não perdem posição. Acho que isso a gente vai começar a ver mais pra frente. Eu acho que a gente começa a ver essas configurações de tentativas e de voltas mais rápidas. Eu acho que vai começar a ver mais pra frente. Eu acho que o pessoal vai começar a ter mais números, dados suficientes para poder fazer esse levantamento. Acho que muito mais Ferrari e Mercedes e Red Bull, por elas já terem tentado e conseguido. Até porque a gente falou que essa corrida foi um pouco mais conservadora desde o início, então existia até aquela ideia de que ninguém fosse tentar esse ponto da volta mais rápida utilizando essa parada extra nos boxes para poder instalar os pneus, e depois no final da corrida a gente viu que a Ferrari decidiu então utilizar isso. É legal porque você acaba garantindo um ponto que pode fazer diferença no campeonato. Justamente foi o que o Rubens falou, a gente tá tendo um ponto definindo a história, né? Agora, falta estudo pra essa volta mais rápida mesmo.
porque foram pegos de surpresa, né? Nem na pré-temporada eles tinham esse conhecimento. Mas eu acho que a gente vai colher ainda bons resultados desse tipo de utilização, porque nessa corrida a gente não teve a entrada do safety car, mas pode ser que numa outra isso acabe definindo o momento que o piloto vai entrar, parar, já colocar os pneus mais novos e entre os 10 tentar essa disputa. Exatamente. Bom, GP do Baku ou GP do Azerbaijão, pessoal, foi uma corrida sim bacana, não foi tudo aquilo, como diria o grande Carlos Del Valle, expectativa é tudo. A expectativa foi o que acabou minando, a expectativa foi o que acabou dando aquela sensação de que a corrida não foi tudo isso, que o GP, né, volta aquele questionamento de mas se não tem algum problema, não vai ser legal. Mas eu acho que tem umas pequenas coisinhas que acabam trazendo diferença pra essa prova. No Tinder da vida, o GP do Baku não foi o date perfeito, mas poderá ser no futuro. Lembra-se que em 2016, todos questionaram, muitos perguntaram, falaram porque que tava. 2017 foi épico, 2018 também. 2019 foi uma excelente corrida, não foi tudo aquilo, mas foi uma boa corrida. Lembrando, se vocês gostam tanto de números estatísticos que conspiram pro futuro, de uma possibilidades, Rosberg fez pole e ganhou em Baku e foi campeão no mesmo ano. Quem sabe Valtteri Bottas repete o feito do alemão, repete o feito do Nico Rosberg, que será bem legal, né? Porque a gente vai ter o primeiro piloto, quem sabe Valtteri Bottas desafia, né, Lewis Hamilton, como Nico Rosberg fez em 2016, conquista o título, se torna aí o quarto finlandês campeão mundial, que vai ser bem legal. Ele vai entrar no hall que tem Keke Rosberg, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen. É bem legal, né? Um piloto que está se tornando vitorioso, conseguir essa marca ainda dentro da Mercedes, que é algo que ainda vai ser bem mais significativo. Acredito que sim, e também é um motivacional para que ele cabe a motivacional para ele não só dentro da equipe, mas como da categoria, né? A gente começou essa temporada achando que o Bottas não duraria nem até o final do ano, né? Já tendo o lugar dele visado por vários pilotos, e agora ele tá dando esse show. Exato, e sabe o que é mais show ainda? Vai ser essa semana, como eu disse pro pessoal. Quarta-feira temos o aniversário de morte do Ayrton Senna. Então vamos relembrar todos os posts que tivemos do Boletim do Paddock, que falou do tricampeão. Teremos também, no final de semana que vem, a etapa do Velocitar Stock Car. Então teremos também uma cobertura bem bacana. E relembrando aí, agradecendo a nossos apoiadores, convidando a todos a conhecer, né, o nosso plataforma no Apoia-se com nosso financiamento contínuo e coletivo. As metas estão sendo batidas, estão sendo cumpridas, está sendo bem bacana. Até mesmo cumprir elas é algo satisfatório. Um desafio e um motivacional a mais pra gente, para que cada vez mais a gente busca um conteúdo e projetos para poder oferecer para vocês, ouvintes, e os nossos leitores, coisas mais legais, engajamento, tudo isso. Exatamente. E aquela coisa que eu sempre falo pro pessoal que tá sempre conversando com a gente, participe do Apoia-se. Se não puder, compartilhe, convide de um amigo, conheça um amigo que gosta de automobilismo, Stock Car, Fórmula 1, Fórmula E, que são as 3 categorias que a gente mais abarca aqui no Boletim do Paddock, no BBcast. Convide-os a conhecer. Qualquer valor faz a diferença. O nosso financiamento começa com R$1, então R$1 pode não ser muita coisa pra vocês, mas pra gente vai fazer uma grande diferença. Torne sua vida mais saudável, troque aquele salgado cheio de óleo que transforma o guardanapo numa folha vegetal. Pelo apoio do Boletim do Paddock, você vai ficar com uma vida mais saudável e vai ajudar um projeto bem legal e bem bacana, né? Porque Além disso, vocês vão ter um conteúdo bem bacana para vocês acompanharem. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Até o próximo BBcast. Um forte abraço a todos e até lá. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é Diz no Boletim Que, e as outras redes sociais é Boletim do Paddock. Conversem com a gente por lá e deixem o seu comentário e até a próxima.